O treino diário havia acabado, ele começava a varrer, que desde absorveu o esqueleto de ouro ele tinha sido capaz de completar em apenas 1 hora. Depois que ele terminou de varrer, ele correu para o hall de contribuição. Embora Kai Yang tinha decidido ir para as montanhas para encontrar as ervas, ele não tinha conhecimento sobre fitoterapia. Ele só tinha ouvido falar dessas folhas, as do cap anterior, e não sabia o que parecia. A maioria do seu trabalho preparatório para a sua viagem para a Montanha do Vento Negro havia sido feito. Para evitar uma situação embaraçosa, Kai Yang correu para o hall de contribuição para notar a aparência das ervas. Originalmente, ele tinha planejado pedir para o tesoureiro Men para ensiná-lo, ele não esperava que o tesoureiro Men iria dar-lhe um livro sobre ervas em vez disso. Olhando para o livro, Kai Yang descobriu que ele tinha uma introdução ao ervas e suas propriedades médicas, habitats e ilustrações. Pensei que criaria um sentimento de decepção em quem a lê, visto que apenas continha informações sobre ervas de grau comuns e nada sobre as ervas de um grau superior, mas era o bastante para as necessidades atuais de Kai Yang. Assim como os profissionais foram classificados em diferentes posições, assim também eram com as ervas, armas e pastilhas medicinais. Ordinary Grade, Arf Grade, Heaven Grade, Mystery Grade, Spirit Grade e Saint Grade. Cada uma das classes eram então divididos em nível mais baixo, médio e nível de pico. Felizmente, as ervas que Kai Yang necessitava eram as de grade ordinária, as ervas de classe inferiores estavam no livro. E uma vez que eles eram de um grau tão baixo, o seu valor não era elevado. Depois que ele saiu do salão de contribuições, Kai Yang foi para o escritório de assuntos gerais. Afinal de contas ele ainda era um varredor da Sky Tower e esta jornada rotunda para a Montanha do Vento Negro levaria mais de um dia. O diretor de assuntos geral não tornou as coisas difíceis para ele. Eles deram Kai Yang 3 dias de licença, com as suas obrigações para ele partiu. A Montanha do Vento Negro era apenas 20 milhas de distância da Sky Tower a pé. Uma vez que não era tão longe, Kai Yang frequentemente ia lá para caçar as suas refeições, tornando-o bastante familiarizado com o terreno. Neste montanha era uma vasta e diversificada gama de ervas. Mas desde que era a primeira vez que coletava as ervas, Kai Yang fez questão de estar totalmente preparado. Carregando sua água, abastecimento de alimentos, uma pá e um saco, ele caiu na estrada. Correndo, Kai Yang veio à Montanha do Vento Negro e examinou a área. A montanha era como um monstro pré-histórico, deitado entre os céus e a terra. Imponente, sem fim à vista, a montanha com suas florestas exuberantes, bordas irregulares orgulhosamente levantou contra o horizonte. Estando lá, Kai Yang sentiu uma brisa fresca soprando através de seu cabelo. Na Montanha do Vento Negro havia muitas bestas ferozes. Alguns animais ferozes de níveis altos poderia mesmo fazer praticantes das artes marciais fugirem sem chance de vitória. Então, geralmente quando as pessoas se aventuravam na montanha, eles não iam muito fundo. As primeiras 30 milhas eram classificadas como zona segura, as próximas 10 milhas era zona perigosa. Desde que Kai Yang estava apenas procurando ervas nível mais baixo, ele não precisa ir muito longe na montanha. Então, naturalmente, ele não precisa se preocupar com sua segurança como ele só iria estar procurando dentro da zona segura. Atualmente ele ainda estava nas primeiras horas da manhã e Kai Yang estava tentando lembrar-se aonde ele tinha topado com essas ervas em suas viagens anteriores para a montanha. Mas isso não importava se ele tinha ou não, como ele foi preparado desta vez para encontrá-los equipados com o conhecimento do livro. Kai Yang lembrou de muitos lugares em potencial para as ervas a crescerem. Em sua situação atual, ele nem sabia os locais das ervas que queria encontrar. Em sua situação atual, ele nem sabia os locais das ervas que queria encontrar. Mas cheio de antecipação, Kai Yang seguiu as trilhas familiares na Montanha do Vento Negro. Depois de meia hora Kai Yang viu sua primeira colheita escondido dentro do matagal ao lado da pista. Ele era um bando de lixo e ervas de dentes afiados. Colhendo-as, Kai Yang colocou-as em sua bolsa e continuou sua busca, pensando consigo mesmo, este foi um bom começo.
Andando pela estrada, Kai Yang olhou para os vários vegetação espalhados, e as memórias da floresta vieram à tona, informando da sua localização. Com seu conhecimento da montanha, adquirida com a caça, ele poderia criar com precisão um mapa mental impedindo de se perder. Ao procurar por ervas é naturalmente muito difícil, para não mencionar que muitas pessoas gostam de vir aqui para recolher ervas, tornando ainda mais difícil encontrá-los. Embora Kai Yang só havia encontrado 4 ervas, ele ainda estava muito satisfeito. Infelizmente Kai Yang não precisa desses 4 ervas, para piorar essas eram apenas do nível mais baixo também. No entanto, se ele leva, ele poderia trocá-los por pontos de contribuição, então eles tinham algum valor. Nesta altura, o sol já tinha começado a se pôr. Apressando, Kai Yang finalmente chegou a uma área que era adequada para o crescimento de muitas ervas. Esta área era muito estranha, pois toda a sua vegetação abundante era desprovido de qualquer presença viva. Especialmente para uma área de 30 pés em torno ao redor da área de ervas da terra estava completamente morto e nada crescia, nem mesmo as ervas daninhas. Embora no centro do presente deserto, haviam 3 grupos de grama. Eles se agitaram ao vento. Kai Yang viu que eram de cor castanha, e pensamento seu era que era apenas necrose. Mas esta foi apenas a cor natural da grama. Depois de olhar para ele com mais detalhes, Kai Yang reconheceu-os como um tipo de erva e com um suspiro de alívio, correu. Sorrindo amplamente, ele rapidamente tirou todas. Um pouco mais tarde, estas 3 ervas foram coletadas. Enquanto segurava essas ervas, Kai Yang pegou o livro de fitoterapia que Tesoureiro Men lhe deu mais cedo e checou para ver onde ele tinha visto antes. Elas eram realmente as 10 Jedi Trigrais. As ilustrações, crescimento e ambiente totalmente eram iguais. 10 Jedi Trigrais cresceu de árvores mortas, o que tornou muito fácil de encontrar. Basicamente nas montanhas, qualquer lugar que tinha terra morta, você poderia encontrá-las a crescer nas proximidades. Cuidadosamente, Kai Yang coloca a grama em sua bolsa e tira um pouco de água e alimentos, então depois de tirar sua água e comida, procurou um lugar para comer e descansar. Desta vez, quando ele entrou nas montanhas seu principal objetivo era encontrar a Trileaved Chaos Spirit Flower e a Dead Jedi Trigrais. Agora que encontrou a Dead Jedi Trigrais ele precisava se focar para achar a Trileaved Chaos Spirit Flower. Não só encontrá-las mas ele também precisa de uma grande quantidade delas. Kai Yang decidir que ele deve dobrar seus esforços. Embora agora, já era tarde e o sol se pôs. Este era, naturalmente, uma hora inconveniente para procurar ervas então Kai Yang decidiu encontrar um local para descansar e continuar amanhã. Anteriormente, quando ele entrou às montanhas, ele nunca permaneceu durante a noite, no entanto, como diz o ditado, se você não provou carne de porco, você pelo menos viu um porco antes na mesma nota, ele naturalmente conhecia os perigos das montanhas à noite. Depois que ele encontrou a árvore mais próxima, Kai Yang subiu e procurou um lugar adequado para dormir, depois de localizar um lugar que ele imediatamente deitou e fechou os olhos. À 1:30 da manhã, Kai Yang ainda não conseguia dormir, então ele tirou o livro preto e virou-se para a página 3. Com um pensamento, o queimador de incenso flutuou. Este também foi um pouco de mistério que Kai Yang tinha resolvido sobre o livro preto. Tudo que foi armazenado dentro poderia ser chamado para fora e retornou à vontade. Foi depois de tudo um livro de armazenamento e o queimador obviamente tinham sido colocados lá antes, então essa função não veio como uma surpresa completa. O Kai Yang não entendia era que, além do queimador de incenso, outras coisas não poderiam ser armazenados no livro. Isso fez saber, foi o livro negro uma pedra da alma? Normalmente pedras da alma têm restrições sobre o que aceitar e rejeitar? Depois de mexer com o livro preto por um tempo, Kai Yang adormeceu. Ele tinha acabado de passar o dia inteiro andando ao redor da montanha final. Depois de uma noite tranquila, Kai Yang levantou-se cedo na manhã seguinte e praticou o registro do corpo temperado por meia hora. A fim de reunir uma boa colheita, ele deve trabalhar muito duro para os próximos 2 dias. Ele também sentiu que ele estava à beira de um avanço,
Não só ele sente que seu senso atmosférico estava no limite extremo, ele também sentiu seu corpo estava bem. Kai Yang só precisava de um empurrão final, a fim de avançar.